Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar sobre o sistema carcerário brasileiro com o especialista em segurança pública Leandro Piquet. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o membro do Conselho Acadêmico do Livres, especialista em segurança pública e professor da USP, Leandro Piquet, sobre a situação carcerária do Brasil. Leandro, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Livres TV. Muito obrigado, Mano. Leandro, o Brasil prende muito e prende mal ou prende pouco? Infelizmente, não temos as informações necessárias para chegar a uma confirmação de uma hipótese ou outra. Eu acho que é uma pergunta importante e há indícios em uma direção e em outra, e eu vou lembrar alguns desses dados aqui, porque eu acho que é muito importante que a gente acompanhe esse debate, preste atenção, porque o sistema prisional hoje é um ponto sensível, principalmente porque se tornou um ambiente muito propício à propagação de organizações criminosas em todo o país, né? Quer dizer, então, acho que a partir do sistema prisional, o crime ganhou outra dimensão nas ruas também, né? Quer dizer, a concentração, isso não é um problema brasileiro, eu acho que em todos os lugares que passaram por períodos de aumento da população carcerária, por ondas, em resposta a ondas de crimes que aconteceram, como ocorreu nos Estados Unidos nos anos 70, 80, né? O crime organizado se beneficia muito do ambiente prisional, né? Quer dizer, então, acho que isso, por uma série de razões que a gente pode depois discutir, como esse processo é facilitado, ou seja, esse processo de recrutar novos membros para as organizações, propagar o modelo de negócios, digamos assim, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Ele domina um território fechado e consegue... Ele domina um território fechado. Eu acho que o sistema prisional tem um outro problema que vários economistas estudam e é importante entender, que é o seguinte: o presídio, ele coloca um grupo humano numa situação em que o direito de propriedade é abolido, né? Então ele precisa ser recolocado dentro daquele contexto. Quer dizer, é preciso ter uma regra para dizer quem vai dormir em que beliche. Tem o problema da violência sexual, quer dizer, então a opressão sexual entre os presos é muito forte. Então, os poucos bens precisam ser protegidos, né? O corpo precisa ser protegido e isso gera um problema de reputação muito grave. É como se fosse territórios de ocupação em que os mais corajosos vão demarcando nas suas terras, vão colocando seu gado e enfrentam os inimigos na bala, né? Quer dizer, a lei do mais forte mesmo. A lei do mais forte o tempo todo dentro do presídio. Então, o crime, a organização do crime dentro dos presídios, ela traz paz, porque a estrutura organiza, né, o que pode, o que não pode. Tal. Então, submete àquela organização e passa a ser poupado. A ser poupado de uma série de situações de tensão, inclusive a necessidade de provar sua força, sua agressividade o tempo todo. Então, isso acontece, e aqui acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, quer dizer, é um problema que tem relação com a forma como o confinamento afeta a dinâmica social naquele espaço, né? E isso exige também, por parte da administração do presídio, do sistema prisional, uma certa tolerância com relação a essa presença. Quer dizer, quando a direção dos presídios determina que aquele será um território livre de qualquer forma de organização, geralmente faz surgir um surto de violência dentro do presídio. Não só porque a imposição da restrição à organização precisa ser violenta, como também as dinâmicas que estavam controladas pelas organizações passam a prevalecer. Então, o dia a dia dentro dos presídios é um dia a dia muito violento, principalmente quando não há a presença desses grupos organizados.
Então, essa é uma relação muito complexa, porque ela se dá no ambiente específico da prisão e gera dinâmicas fora, porque ao terminar a pena, o infrator volta para as ruas. E gera todo um processo muito complexo, que tem a ver com o fato de que muitos infratores precisam da prisão para provar a sua capacidade. Porque é uma questão interessante, é o seguinte, é muito difícil observar o infrator no exercício da sua arte, né? Ele pode falar para os outros companheiros de crime de que ele é muito corajoso, de que ele é isso, que ele fez esse ou aquele roubo, mas ninguém viu praticamente ele cometer os crimes que ele está dizendo que cometeu. Então ele precisa... Se você quer ter uma reputação... Ele precisa construir a sua reputação e ele precisa convencer seus companheiros de crime de que ele é valioso pela sua bravura, pela sua capacidade, sua diligência, sua hombridade, né? Então, ele tem duas situações em que isso ocorre. Por isso é que geralmente nas gangues, nas quadrilhas que controlam droga, os de mais baixa exposição aí na estrutura, eles são muito agressivos, porque eles querem a guerra para poder provar que são agressivos. E muitas vezes querem ir para o presídio para conhecer as pessoas mais importantes, provarem durante aquele período que eles são de fato capazes de aguentar o confinamento, a violência, que brigam e se impõem. Quer dizer, então você tem ali... Ele se gradua... Ele se gradua, quer dizer, mas mais uma vez, isso não é porque Brasil é errado, não é nada disso. Quer dizer, isso é assim em qualquer sistema prisional do mundo, tem em parte essa dinâmica. Claro que na Noruega, na Suécia, que não prende, não tem crime, uma sociedade extremamente homogênea, rica, isso não é assim. Mas aqui é, né? E segue uma dinâmica muito parecida com o que acontece em outros lugares do mundo. Então, essa transição, essa carreira no crime que vai se construindo, o presídio é um ponto importantíssimo. E o presídio também pode ser um momento de desistência, e é o que a gente espera, né? Quer dizer, a política pública, a pena de prisão, ela foi pensada num sistema de incentivos que leva o infrator a desistir da carreira no crime. Então, muita gente efetivamente desiste depois do primeiro contato com a justiça, do primeiro encarceramento, e diz, olha, isso aí não aguento uma segunda situação desse tipo, vou fazer outra coisa, vou procurar um emprego legal. Mas muita gente entra nessa dinâmica que, como discutimos antes, de construir a sua reputação, construir a sua carreira a partir desse momento. Então, presídios são um problema, qualquer que seja a latitude e longitude em que eles estão presentes. Mas retomando o fio da meada, a gente prende muito ou prende pouco? Então, prendemos uma quantidade insuficiente para o número de crimes que existe no país, em primeiro lugar. Eu acho que o número de presos com relação ao homicídio é muito abaixo do padrão internacional, certo? A gente falando de uma diferença, existe uma comparação standard internacional que é preso por habitante. Mas se a gente pensar preso por homicídio, que é um crime que a gente sabe quantos homicídios foram cometidos no país, nós estamos entre 4 a 5 vezes abaixo do padrão norte-americano, tá? Então, as nossas taxas são baixas, muita gente solta nas ruas e tem um problema muito sério que envolve o processo de investigação, inquérito, processo, condenação e prisão. Muitos inquéritos resultam em ausência de identificação do autor, certo? Então, não se sabe quem foi o autor no caso de homicídio, que é o mais grave de todos. Isso acontece, né, há uma grande diferença pelo país. São Paulo, na faixa dos 36%, 37% dos inquéritos resultam na identificação do autor.
Mato Grosso, alguma coisa como Mato Grosso do Sul, como 50 e pouco, é o melhor. É o melhor, né? É o melhor. Outros estados estão na faixa aí dos 10 e outros ainda abaixo de 10. Então, nós estamos falando no melhor cenário, metade dos infratores, metade dos homicidas não foram sequer identificados na fase de inquérito e, portanto, não houve processo. E, portanto, grande parte dos presos também não está sendo presa por homicídio, né? É uma das consequências, né? Quer dizer, nós temos uma quantidade muito grande de homicídios e pouca gente presa por esse crime gravíssimo. E outra coisa importante é o seguinte, que quando o processo resulta numa condenação à prisão, há uma outra taxa importante ser levada em conta, que é a taxa de mandados não cumpridos de prisão. Quer dizer, você sai do processo com a identificação, então prenda-se o sujeito. Chega no oficial de justiça e ele não encontra. Quer dizer, isso entra num banco lá de mandados pendentes, né, que serão cumpridos em algum momento, né? Mas isso pode levar muito tempo, né? E pode nunca acontecer. Quer dizer, o cara cruza numa blitz, numa coisa desse tipo, você pega o sujeito, olha, você está devendo aqui, vai ser preso, né? Então, nós temos todos esses gargalos, digamos assim, essas taxas muito baixas de investigação, de chegar efetivamente até a prisão do autor dos homicídios. É um processo muito difícil no país que resulta em impunidades altas para o crime mais grave, né? E a Polícia Civil, em particular, trabalha muito pouco na investigação, né? Trabalha muito pouco, trabalha mal, né? O que resulta em prisões em flagrante como a grande base para a prisão, né? Quer dizer, você encontra o cara cometendo um crime, prende, olha, estava com essa arma, estava nesse carro, roubado e tal. Então, não tem investigação, a única forma é a prisão em flagrante. O que, no caso específico de São Paulo, faz com que esses encontros de infratores com a polícia sejam sempre muito violentos, porque o infrator sabe que se ele escapar dali, dificilmente alguém vai atrás da placa do carro, vai investigar, vai seguir no processo de investigação até chegar na identificação daquela pessoa e ele vai escapar e está livre, né? Então a questão é essa, a questão é melhorar a investigação, melhorar a elucidação de crimes para prender mais gente ligada a crimes violentos. Agora, quando eu disse que a gente não sabe exatamente se a gente prende mal, é porque, na verdade, a gente tem apenas uma informação, na hora que a informação, digamos, que baseia esse comentário, ela diz respeito à taxa de condenação, ao artigo do Código Penal no qual o infrator foi condenado, né, na última condenação. Mas o juiz e o promotor, muitas vezes, levam em conta, e no processo eles podem observar isso, a experiência pregressa do infrator, né? O histórico. O histórico. Então, muito difícil. Assim, eu acho que existem situações, é verdade, de infratores que são condenados a penas duras de prisão sem ter uma grande trajetória antecedentes ou por aquilo que parece um artigo de um crime de menor importância, mas, na verdade, a maior parte tem relação com a trajetória significativa na atividade criminal, né? Quer dizer, então, mas não existe um dado concreto. Não existe um dado concreto que permita, digamos, elucidar isso. Por exemplo, agora, recentemente, a gente se deparou aí com uma situação muito interessante. Existe um dado que circula o tempo todo que diz que o Brasil tem 40% dos presos provisórios. Sim, mas o preso provisório brasileiro não é o preso provisório no resto do mundo, porque o nosso preso provisório ele já foi julgado em primeira instância, mas o trânsito em julgado é que faz com que ele deixe de ser provisório. Então, isso não é assim em lugar nenhum do mundo, nessas estatísticas que são utilizadas para comparação, entende? O preso pode ser levado ao sistema
de cadeia pública, né? Porque a polícia encontrou ali fazendo um ilícito, ou investigou, ou fez um flagrante, e ele fica esperando a audiência e o julgamento. Então, esse período, internacionalmente, esse período que se considera provisório. Uhum. No caso brasileiro, ele vai à primeira instância, o juiz condena, ele recorre à segunda e ele continua sendo considerado provisório. Então, nós não sabemos hoje qual é a taxa de recurso que existe para a segunda instância, para as instâncias federais, superiores. Então, nós temos que melhorar a qualidade das informações disponíveis sobre o sistema prisional para poder entender se efetivamente estamos indo na direção errada no que diz respeito ao encarceramento. Eu acho que provavelmente existe alguma coisa ligada a essa dinâmica do flagrante, que produz digamos, a primeira impressão de que estamos prendendo mal, né? Quer dizer, porque estamos prendendo basicamente o flagrante, estamos prendendo pouco homicidas por curso de investigação, né? Mas mesmo aqueles que são condenados por tráfico de drogas, por roubo, muitas vezes são condenados, assim, são condenados a pena de prisão porque tem antecedentes sólidos que confirmam isso, né? Confirmam o seu envolvimento no crime. Mas mesmo como a prisão é em flagrante, mesmo aquele que é preso por tráfico, em geral, é aquele que se expõe mais a estar no varejo do tráfico, né? E não o... O tráfico todo ele é muito fragmentado hoje, né? Quer dizer, você tem uma cadeia de pequenos, cada um atuando num nível. O varejista é sempre o cara que tem um risco maior. Mas o motorista de caminhão, aquele que é o intermediário, aquele que vai fazendo o trabalho também de trazer o tráfico, a cocaína da fronteira até aqui, também é muito... É tudo Uber hoje, né? Você entra ali, né, encontra alguém para fazer alguma coisa, vai levando, aluga arma. Quer dizer, é uma estrutura muito difícil, inclusive, de ser controlada, porque ela é em rede, ela é muito disseminada, descentralizada. Uhum. Eu acho que mesmo lugar como São Paulo, que tem um crime organizado, que tem uma reputação de ser muito centralizado e muito organizado, na verdade é uma estrutura muito plana de autonomia de grupos, que distribuem, fazem diferentes funções nessa estrutura de distribuição da droga. Agora, voltando a falar mais da questão do encarceramento, qual é o déficit de vagas nos presídios? Nós estamos nacionalmente hoje com 197%, ou seja, quase o dobro, né, de ocupação, né? Assim, a gente precisa construir mais um sistema para poder acomodar todo mundo no primeiro andar das câmaras, né? Isso é importantíssimo, precisa acontecer. Rápido, depende de coordenação de verba federal, licitações, execução rápida de construções, e as condições para encarceramento são decisivas para respeito aos direitos, né? Inclusive para conseguir ter algum sucesso, digamos, na desistência do crime, né? Que o indivíduo sai dali, se ele foi submetido a uma situação bárbara, muito dificilmente ele terá qualquer tipo de compreensão do que é aquilo e vai sair pior, né, no sentido do seu envolvimento com o crime do que entrou. Então, as condições, experiências muito positivas como essas da APAC, que mudam o modelo de gestão dos presídios para crimes menos graves, infratores menos perigosos, todas essas ideias assim que estão surgindo, inclusive a próprio modelo de privatização dos presídios ajuda a construção de novas unidades. Eu ia dizer que nesse contexto de crise fiscal é muito difícil convencer a sociedade a empregar recursos públicos na construção de presídios. Sem dúvida nenhuma, é muito difícil, mas essa é uma missão civilizatória. A gente tem que garantir que a gente não pode esquecer que o preso está sob custódia do Estado e ele precisa ser respeitado e protegido
né? E a gente tem que investir nisso. A privatização é a melhor alternativa? A privatização é muito importante para permitir a construção mais rápida de novas unidades. Ela não soluciona o problema porque no Brasil a privatização pode ficar, o presídio construído por meio de PPP, ele fica limitado ao prédio e ao serviço de hotelaria, mas não o contato com o preso, não é como o modelo norte-americano. Então não resolve o custo operacional, a questão da aposentadoria dos guardas penitenciários, nada disso, mas resolve a construção rápida de vagas. E como você avalia o uso, a possibilidade de uso da força de trabalho dos presos na geração de... O trabalho, ele é muito bom, mas só que ele é caro do ponto de vista do presídio que tem trabalho. O trabalho é bom para o preso, no sentido de ajudar no processo de ressocialização, de recuperação do preso. É muito interessante, mas ele é muito caro. Então, ele não dá dinheiro. O que o preso faz lá, basicamente, é ser treinado para desempenhar alguma função depois. Marcenaria, né? Enfim, construção civil, aí você vai inventando... Mais um curso técnico do que um trabalho de fato. Exatamente. Ele pode, eventualmente, até produzir alguma coisa numa escala assim, mas não tem impacto em viabilidade financeira comercial nenhuma. Quer dizer, é muito bom para o preso fazer alguma coisa enquanto está encarcerado. A Polícia de São Paulo tem um presídio só para os policiais militares de São Paulo, que é todo em cima de laboterapia, né? Quer dizer, você fica ali trabalhando o tempo que está encarcerado e fica na oficina mecânica, faz trabalho de carpintaria, marcenaria, isso é fantástico. O preso sai dali muito melhor, muito mais calmo, inclusive, porque não fica aquela sensação de tempo perdido, de que você está ali, né, sem ter o que fazer. Então, isso é muito importante do ponto de vista educacional e psicológico para o preso. Mas é caro. Eu acho que a gente está... Né, a sua pergunta, num contexto de crise fiscal, a gente está falando de uma solução ainda mais cara. Né? Sim. Então, é uma ilusão a ideia de que o trabalho do preso pode financiar a estadia dele. Não financia, não tem como você prender dentro de uma indústria, ou numa agricultura, numa planta, numa fazenda e fazer o cara produzir, o cara foge, entendeu? Ou o cara não sabe usar máquina. A gente está falando de pessoas que têm problemas básicos de escolaridade, na maior parte, quer dizer, problemas de disciplina. Quer dizer, então, você precisa construir a disciplina, adestrar. Não há negócio no mundo que consiga abarcar com isso e ser lucrativo no final, entendeu? É o contrário, quer dizer, eu acho que você usa para poder fazer bem ao preso. Né? Uhum. A gente tem no Brasil alguma medida da qualidade dos presídios entre os estados? Ou seja, é possível dizer que um estado consegue gerir melhor um presídio do que um outro? Ou isso é um problema há um problema de falta de dados aí? Não há nenhum indicador nacional de qualidade do sistema prisional. O que se monitora a partir dos relatórios do DEPEN, do Fórum Brasileiro e outras instituições governamentais e não governamentais que monitoram o problema é o número de vagas com relação a preso e os casos de violação de direitos, reclamações de família e processos contra a administração dos presídios. Isso há dados sobre isso que permitiriam uma comparação, mas ninguém faz, assim, não conheço nenhuma instituição que faça uma comparação sistemática ao longo do tempo, da qualidade dos presídios, como faz o Fórum Brasileiro com os dados de polícia, uma coisa mais elaborada de análise da qualidade. Eu acho que falta o ISO dos presídios, né? Uma coisa assim, falta um índice básico de qualidade dos presídios. Isso ajudaria, inclusive, a relação dos estados com o governo federal, né? No sentido de ver aonde o investimento é prioritário. Certamente seria uma coisa interessante a se fazer. Uhum. Mas sem ter esse modelo, é possível apontar algum tipo de gestão mais bem sucedida, como a APAC que você tinha citado? A APAC tem a vantagem de que trabalha com infratores mais fáceis do ponto de vista da recuperação. São presos por um crime de menor potencial ofensivo. Então, eles são presos que têm uma chance de
de reincidência é muito menor do que os outros que estão no resto do sistema. Mas eu acho que, mais uma vez, a PAC também ajuda nesse modelo de trabalho, nesse modelo de envolvimento da família, no acompanhamento da pena, né? O grande drama do apenado é a relação com a família. Quer dizer, eu acho que ele tem que manter a relação com a família funcionando e o sistema tem que ajudar esse relacionamento a funcionar bem, porque é aí que é a família que puxa ele para a atividade legal, para a responsabilidade, para a paternidade. Depois que ele sai dali, ele precisa de apoio para se desenvolver no contexto do trabalho, da vida social, que é difícil para a maioria desses indivíduos. Muito interessante. Leandro, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /EuSouLivres e também através do site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.